Olá, vou falar um pouco sobre indicadores e Excel para a disciplina de métricas da informação e com comentários voltados para o que o gestor da informação precisa saber. Começarei definindo o que são indicadores e depois falarei sobre algumas possibilidades de como trabalhar com indicadores utilizando principalmente o Excel, desde a situação mais simples até a situação ideal. O que são indicadores? Nesse vídeo, eu vou trabalhar com a definição de que um indicador é uma informação que expressa o desempenho. Muitas vezes, essa informação está na forma numérica. É um número, que pode ser derivado de outros números e de outras informações. Pensando numa aplicação, por exemplo, de previsão do tempo, você tem a umidade relativa do ar como sendo um número, indicador. Você tem um indicador de temperatura. Existe a direção do vento, que pode ser outro indicador, além de diversos outros indicadores. Esses indicadores podem ser combinados numa função matemática, que é possível prever a porcentagem da possibilidade de chuva. O resultado dessa função também é um indicador. Neste vídeo, quando eu estiver falando sobre indicador, estou falando em um número ou um número que é derivado de uma expressão matemática. E um indicador pode ser combinado com outro, resultando em um novo indicador. Agora, eu vou falar sobre as possibilidades de uso do Excel para manipulação de indicadores. Veja esse documento exemplo. No canto inferior esquerdo, podemos ver as planilhas deste documento, que Plan 1 seria a versão mais simples. A planilha mínimo indica o mínimo que se espera de organização no Excel. Só Excel indica um modo de organização quando você só vai utilizar o Microsoft Excel. Recomendado seria a possibilidade de trabalhar o Excel com outra ferramenta. E finalizo comentando sobre o ambiente ideal. Na planilha Plan 1, nós podemos verificar que as fórmulas utilizam funções e indicam diretamente o nome das células. Veja que, além do gráfico, existem cores e barras nas células. Esses detalhes não alteram os indicadores, mas ajudam na sua aparência e compreensão. Vou citar algumas funcionalidades do Excel. Vou clicar no campo B2. Veja na barra da fórmula o valor 70 e do lado esquerdo o nome da célula B2. Agora, se colocarmos o foco na célula B4, a fórmula dessa célula é B2 mais B3 dividido por 2. E o nome da célula, nós vemos que não está indicando o B4, mas sim média de 1. Neste caso, a célula foi renomeada para o nome de uma variável. Vamos ver também a célula E5. Ela foi renomeada para média D2 e a fórmula que calcula o valor dessa célula tem como resultado a função média de todos os valores que vão das células E2 até E4. Mudar o nome das células pode deixar mais claro e mais legível as fórmulas. Por exemplo, se nós colocarmos o foco na célula B9, podemos ver que a fórmula para o valor da célula vem do resultado da função, chamado média, e os parâmetros são média D1 e média D2, que são os valores associados às células B4 e célula E5. Os nomes podem ser mudados digitando o novo nome no lugar do nome da célula. Vamos, por exemplo, ao campo B2 e chamar de Prova 1 D1. Você já deve ter notado que existem células coloridas. Elas estão com formatações condicionais, que funcionam de acordo com regras definidas pelo usuário. Se mudar o valor, muda-se a cor. Essas células foram formatadas de acordo com um conjunto de valores pré-definidos. Vamos alterar o valor da E2 para você ver as cores mudando. Você notou que não só as cores mudaram, mas também o gráfico? Este é um dos motivos das pessoas gostarem de uma planilha eletrônica.
Existe uma formatação útil e não muito chamativa, que é a barra de dados. É o que vemos nas células E12 e E13. Se mudarmos o valor da célula, a barra também vai mudar. Isso é obtido com a formatação condicional da célula. Vamos voltar às modificações para manter as fórmulas originais das células, através da tecla Ctrl Z. Este é um gráfico simples com a formatação padrão. O melhor é customizar para deixar de acordo com a reunião que serão apresentados os dados. Você pode ir navegando nas opções para descobrir como melhor formatar o gráfico. Aqui, nós vimos algumas funcionalidades das diversas existentes no Microsoft Excel. Existem muitas outras, e que vocês podem aprender com diversos vídeos encontrados na internet. Agora vamos ver o mínimo que se espera na organização dos indicadores em um documento do Excel. O melhor é colocar tudo dentro de uma tabela e criar o gráfico baseado nessa tabela. Dentro do Excel, é muito importante você definir um conjunto de dados como tabela para que ele possa fazer ações mais inteligentes. E muitos comandos funcionarão mais facilmente quando utilizamos corretamente as suas funcionalidades. Para organizar em tabela, é muito importante colocar as informações em colunas. Cada coluna pode ser uma variável, pela definição de variáveis em regras de 3 que vimos na disciplina de Fundamentos de Matemática, ou também a coluna pode ser um conjunto de valores, com uma certa característica. Ou você pode puxar o conceito de coluna da disciplina de bancos de dados, tentando deixar a tabela no formato normal. Não necessariamente na terceira forma normal, mas obedecendo à definição de colunas de tabelas. Quando você optar por trabalhar somente com Excel, principalmente em empresas pequenas que utilizam pouco volume de dados, você tem que aproveitar todas as principais funcionalidades da ferramenta. Neste caso, é preciso que você conheça a fundo o Excel. Note que a tabela está formatada, e é formada pelas células A1 até F3. Se clicarmos em uma célula da tabela, aparece no menu a opção Ferramentas da tabela Design, no topo da tela. Vamos acessar o menu Design e ver o nome da tabela, no canto superior esquerdo. Agora, se clicarmos no Redimensionar tabela, podemos ver as células que fazem parte da tabela. Note que a linha 4 também está indicada. Vamos cancelar apertando a tecla ESC e clicar na célula C4 para observar que é um subtotal de uma coluna. Note que o nome da coluna Prova está entre colchetes. Agora que está formatado como tabela, podemos criar facilmente um subtotal de uma coluna. Por exemplo, vamos colocar a média da coluna Trabalho. Basta clicar na célula E4 e clicar na setinha que aparece do lado direito. Escolher a opção Média. Pronto, está feito. Uma funcionalidade muito interessante para análise de dados é o gráfico dinâmico. Vamos clicar nele. Veja que apareceu do lado direito uma barra com os campos do gráfico dinâmico. Aqui podemos facilmente colocar um campo que está no eixo e mudar para ser uma série. Assim, podemos adicionar outros campos nos valores, apenas clicando e arrastando, ou remover de modo fácil. Mudamos os campos e o gráfico vai automaticamente se adequando às opções que escolhemos. Agora vamos ver a planilha recomendada para análise de indicadores. O recomendado é utilizar o Excel apenas para formatar as informações. Vemos que a tabela está formatada corretamente como tabela. Se clicar na célula da última linha da tabela e depois apertarmos a tecla Tab, é criada automaticamente uma nova linha e podemos inserir os valores conforme desejarmos. E veja que ele já colocou a fórmula da média automaticamente. No recomendado, os gráficos são criados em uma ferramenta auxiliar externa. Neste caso, utilizamos Power BI para a criação dos gráficos e deixamos o uso do Excel apenas para a formatação dos dados.
Vamos tentar atualizar o dashboard do Power BI. Note que ele deu uma mensagem que o Excel está aberto. Vamos fechar o Excel e depois vamos atualizar. Veja que ele puxou a linha que acabamos de digitar. As ferramentas de BI contêm muitos gráficos interativos e os gráficos estão interligados um com o outro. Se você selecionar uma informação, todos os outros gráficos vão mudando automaticamente. Vamos citar algumas observações importantes para que você tenha uma tabela de qualidade e que possa ser facilmente utilizada por outros softwares que manipulam os documentos do Excel. O nome da tabela tem que ser significativo de acordo com as informações. A primeira linha da tabela contém o título das colunas. Essa linha deve ser única. É importante que não haja célula mesclada. E devemos colocar um indicador para cada coluna. E se quisermos fazer alguma operação de uma coluna, ou seja, criar um novo indicador, basta acrescentar uma nova coluna na tabela. Para construir as fórmulas, não use a indicação das células, como A1, A2. Mas sim, clique na coluna desejada e digite as operações de mais, menos, multiplicação. A explicação da utilização do Power BI eu geralmente faço na disciplina de tópicos especiais em visualização da informação, onde utilizamos uma ferramenta de Business Intelligence para análise de um conjunto de indicadores. Nessa disciplina, vamos ficar apenas na utilização do Excel para manipulação dos indicadores. Mostrei aqui um exemplo de como os indicadores podem ser organizados no Excel, mas enfatizando que cada um pode formatar da sua maneira e utilizar os diversos recursos existentes no Microsoft Excel. Depois, vimos que o mínimo que se espera é que você formate os indicadores numa única tabela e colunas bem definidas. E para as pessoas que vão utilizar só o Excel para análise de indicadores, aconselhamos o uso do gráfico dinâmico. E recomendamos o uso do Excel apenas para formatação e o uso de uma ferramenta de BI para visualização dos indicadores. E apenas citamos que o ideal seria trabalhar uma ferramenta de BI diretamente do banco de dados da empresa. Cabe observar que alguns alunos de GI fizeram TCC com Microsoft SQL Server e Power BI para análise de grandes volumes de informações. Termino esse vídeo dizendo que para trabalhar com indicadores dentro do Excel e os seus dados ser manipulados por outros softwares, será preciso organizar corretamente em uma tabela. Esse é o primeiro e o mais importante detalhe que você tem que saber antes de começar a trabalhar com indicadores no Excel. Agora é só aprender e exercitar algumas funcionalidades do Excel. Até mais!